Bom dia e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que Deus venha nos dar um dia super abençoado, um dia de cura, de libertação, dia de salvação, dia de proteção, dia de livramento, tanto a nós como aos nossos familiares. Louvado seja Deus. Meus amados, a palavra de hoje, chave é salvação. A palavra que Deus nos dá para hoje, de hoje, é salvação. Glória a Deus. Louvado seja Deus. E essa mensagem de hoje se encontra no Lucas, capítulo 19, versículo do 1 ao 9. Glória a Deus. A palavra de hoje é salvação. Glória a Deus. Encontro de Jesus com Zaqueu. Lucas 19, 1 ao 9. Que diz assim: havia ali um homem chamado Zaqueu, o qual era chefe dos publicanos e era rico. Este procurava ver quem era Jesus e não podia por causa da multidão, porque era de pequena estatura. Ele soube que Jesus ia passando por ali, vinha a multidão muito, ele era baixinho, e correu adiante, subiu a um sicômoro, a fim de vê-lo, a fim de ver Jesus, porque havia de passar por ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque importa que eu fique hoje em tua casa. Desceu, pois, a toda pressa, e o recebeu com alegria. Ao verem isso, todos murmuravam, dizendo: entrou para ser hóspede de um homem pecador. Zaqueu, porém, levantando-se, disse ao Senhor: eis aqui, Senhor, dou aos pobres metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, eu lhe restituo quadruplicado. Disse-lhe Jesus: hoje veio salvação a esta casa, porquanto também este é filho de Abraão, porque o filho do homem, que ele está falando dele, Jesus, o filho do homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Quando ele fala de Abraão aqui, ele está falando de Deus, esse também é filho de Deus. Quando ele fala de Abraão, ele está aqui representando, falando de Deus. Glória a Jesus, filho da salvação, filho da promessa. E a promessa, na verdade, é de Deus. Glória a Deus, feita a Abraão. Louvado seja o Deus e Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus. Então, irmão, nessa manhã Deus está salvando, curando, libertando de todo tipo de libertação. Por que eu digo assim? Porque Deus, ele pode todas as coisas. Existe libertação de vícios, existe libertação de uma doença, existe libertação de uma prisão mesmo. Existe libertação de uma situação que a pessoa está passando. Deus liberta. Salvação, isso é salvação. A mesma palavra, salvando daquela situação. Deus salva. Hoje é manhã de salvação para a minha vida, para a tua vida, para a vida dos nossos familiares. Louvado seja o Deus e Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Manhã de salvação, manhã abençoada. Deus está trabalhando ao meu e ao teu favor. Meu amado e minha amada de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Glória a Deus.
A palavra salvação, meu amado e minha amada, é um termo profundamente significativo em muitas culturas e religiões, especialmente no contexto cristão. Aqui estão uma análise detalhada do seu significado. Preste atenção, irmãos. Glória a Deus. A salvação é um ato de salvar ou ser salvo de situações de perigo, sofrimento ou condenação. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Deus enviou seu Filho por o imenso amor que Ele tem, o muito amor que Ele tem por nós, para nos salvar. Jesus estava no céu, um lugar que não tinha sofrimento, lugar que tinha paz, e Ele, quando Deus disse, quem enviaremos? Ele disse, eis-me aqui, e Ele envia-me a mim, ó Pai, e Ele enviou seu Filho para morrer por mim e por você, para sofrer. Uma pessoa que não sabia o que é sofrimento, só porque Ele é Deus, Ele sabia passar por o que nós passamos. Ele veio passar o que nós passamos, sofrer por nós. Um sofrimento que era para ser por nós. Nós é que iríamos pagar esse sofrimento. Então Jesus veio sofrer por nós, nos salvar do sofrimento, da perdição, do inferno, da vida, da outra vida após a morte, que vai ou para o céu, seio de Abraão, ou para o céu, paraíso, ou para o inferno, né? O lago de fogo, que é a segunda morte. Existe a morte física e existe a segunda morte. Então Deus veio nos salvar de toda essa situação e salvar de tudo. Curar, salvar, libertar, renovar, restaurar a família, restaurar a saúde. Deus, Ele é tudo para nós. Sem Ele, nós não somos nada. E Deus sem nós, Ele continua sendo Deus. Ele é Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. No contexto religioso, refere-se à libertação do pecado e de suas consequências, como a morte espiritual e a separação de Deus. Louvado seja Deus. Aspecto da salvação: libertação do pecado. A salvação envolve a libertação do poder e das consequências do pecado na vida de uma pessoa. Reconciliação com Deus. Ele também envolve a reconciliação com Deus, permitindo que as pessoas tenham uma relação pessoal com Deus. Vida eterna. Glória a Jesus. A salvação promete vida eterna em comunhão com Deus, tanto na vida presente quanto na vida futura. Glória a Deus. A salvação no cristianismo, a salvação através de Jesus Cristo. No cristianismo, a salvação é alcançada através da fé em Jesus Cristo, que morreu pelos pecados da humanidade e ressuscitou para justificar aqueles que creem nele, os que acreditarem nele. Glória a Deus. A salvação é vista como um dom de Deus, oferecido pela graça divina, e é recebida através da fé em Jesus Cristo. Glória a Deus. A importância da salvação. Veja a importância da salvação. Paz e propósito. A salvação traz paz e propósito para a vida, permitindo que as pessoas vivam de acordo com a vontade de Deus. Transformação. Glória a Deus. Deus transforma, né, uma vida sofrida, uma vida de sofrimento, numa vida de paz, cheia de saúde, de esperança, de alegria, de felicidade, né? Deus transforma. Deus tem o poder da transformação. Uma pessoa que vive numa situação como uma pessoa que está no vício, como uma pessoa que está vive numa vida derrotada,
Deus, ele transforma aquela situação numa vida de felicidade, paz e alegria e tudo de bom. Glória a Deus. Ela também envolve uma transformação pessoal, capacitando as pessoas a viverem de maneira que agradem a Deus. Transformação também, irmão, é a nossa maneira de viver. Eu falei dessa parte de cura, de libertação, de transformação. A transformação também na nossa vida. Ele transforma. Porque o homem e a mulher de Deus, que diz que tem Deus, ele tem que viver de acordo com a palavra de Deus. Ele tem que obedecer à Bíblia. Porque se ele não obedece, como ele pode dizer que ele serve a Deus? Ele tem que fazer o que Jesus fazia. Glória a Deus. Paulo certa vez disse: sede meus seguidores como eu de Cristo. Segue a Cristo. Glória a Deus. Uma pessoa que é de Deus, a vida é transformada quando a pessoa conhece Jesus, que entrega a sua vida a Jesus, que vai viver de acordo com a vida dele, há uma transformação. Se ele é uma pessoa que vivia afundada nos vícios, ele vai lutar para deixar aquilo. E Deus vai ajudar ele, ele vai ser liberto. Se ele é viciado em jogo, em vários tipos de problemas desses tipos de vícios, glória a Deus, de coisas ilícitas, coisas que não agradam a Deus, ele tem que se libertar daquelas coisas. Ele tem que procurar Deus, ele tem que pedir a Deus para Deus ajudá-lo, e Deus o liberta. E ser uma nova vida. Se ele era uma pessoa que andava com enrolada, que comprava e não pagava, se ele vivia das curtição da vida, se prostituindo com uma, com outra, mesmo assim, a mulher também, eu estou falando, quando falo do homem, fala em geral, homem, mulher, a Bíblia fala do homem falando da mulher também. Se fala do homem, da mulher, está falando do homem. Glória a Deus. E em geral, jovem todos. Tem que haver uma transformação. Glória a Deus. Jesus, ele transforma. Então a pessoa tem que mudar. Mudar. A pessoa, quando aceita a viver de acordo com o manual, com a Bíblia, de acordo com as palavras de Deus, que a Bíblia é a palavra de Deus, Jesus, ele é a palavra que saiu de dentro de Deus, como eu estou te falando aqui. Ele é o Filho de Deus, ele é a palavra de Deus. Saiba, irmãos, que falando sobre poder, sobre transformação, a tua palavra tem poder. Saia sempre da sua boca palavras boas, palavras inteligíveis, palavras agradáveis. Saia sempre da vossa boca palavras doces. Porque a tua palavra tem poder. Se você falar, lançar uma maldição sobre uma pessoa, aquela maldição, primeiro você é amaldiçoado. Saiba disso. Se você não sabia, fique sabendo agora e não fale mais palavras negativas. Saia sempre palavras boas da sua boca. Palavra para abençoar as pessoas, que você é abençoado. Você vai ver que sua vida vai mudar. Não chame nenhum tipo de nome. Existem tantos nomes que você os convida para sua casa, tantos demônios que você convida sem saber para a sua vida. Quando você o chama e ele entra destruindo, acabando com tudo, mas você não abre a sua boca para chamar Jesus, você não abre a sua boca para clamar por Deus, você não convida Jesus para dizer: Jesus, entra na minha casa, Senhor, veja a situação da minha casa, da minha vida, me ajuda, me socorre, me salva, porque a palavra de Deus é salvação, e eu estou lhe ensinando a salvação, o caminho da salvação, que é Jesus Cristo. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai. Ele disse: vem, porque ele se vem, porque é por ele, porque foi ele que morreu por mim e morreu por você. Não foi ninguém, foi ele que sofreu na cruz.
Foi ele que deixou o céu lá, o trono dele, a glória dele, para vir para este mundo mau, para morrer por mim e por você, para nos tirar, porque ele viu que ninguém conseguiria cumprir todos os mandamentos dele, de Deus. Só ele mesmo podia cumprir. Por que eu digo ele mesmo? Porque ele mesmo enviou o seu filho para morrer por mim e por você, para te salvar, irmão, para te salvar, você que está nessa vida destruída por Satanás, por um demônio que leva você a se acabar no álcool, nas coisas ilícitas. Você sabe o que aonde você está, na situação que você está e o que está te destruindo. Louvado seja Deus. Então, nesta manhã de salvação, de cura, de libertação, receba a palavra de Deus em nome de Jesus. Louvado seja Deus. E que Deus te abençoe, que Deus te cure, que Deus te salve, Deus te liberte, você e toda a sua família. Seja um mensageiro do Senhor. Envie essa mensagem para todos os seus contatos. Se inscreve no canal, deixa um like e que Deus te abençoe. Louvado seja Deus. Tenha um bom dia. Deus te abençoe. Vamos orar, irmão. O Pai Nosso. Soberano e eterno Deus e Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Deus, em nome de Jesus Cristo, nos abençoa. Nos dá a salvação. Pai nosso que estás nos céus, santificado é o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa nossa ofensa, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder, a honra e a glória, hoje, amanhã e para todo sempre. E você diga amém. Salvação na tua casa chegou. Abre a porta do teu coração e deixa Jesus entrar.